A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 8 e versículo de número 1, que diz assim: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram o cimo dos montes. Agora vamos ler Marcos 4, versículo de número 39, que diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Ambas palavras nos falam sobre um agir de Deus a favor do seu povo. Nos falam quando, aleluia, o Senhor lembra do seu povo para salvar, para assim não permitir que as águas venham fazer o povo sucumbir. A Bíblia vai nos dizer que Deus escolhe Noé e a sua família, os animais que foram selecionados por ele para estar naquela arca. E Deus jamais permitiria que aquela arca viesse, aleluia, a afundar ou a naufragar, porque havia uma palavra de livramento sobre a casa de Noé. Havia uma palavra de livramento sobre a vida de Noé. Tudo que Noé havia feito, aquela arca, toda a sua renúncia, aleluia, não seria envergonhado, ele não ficaria envergonhado diante daquela situação, ele não ficaria frustrado, mas o Senhor lembraria dele no momento certo e não permitiria que as águas viessem a fazer aquela arca naufragar. Assim aconteceu com os discípulos também, que Jesus os convida, observe, Jesus convida os discípulos para passarem para outra margem, Marcos 4, que eu acabei de ler para vocês. Aí você vai observar que quando eles estão ali, passando para o outro lado, Jesus estava na popa do barco dormindo, mas se levantou grande vento, aleluia. E quantas vezes Jesus está no nosso barco e o vento se levanta? Quantas vezes a nossa embarcação é açoitada, assim como a arca de Noé também foi açoitada pelas águas, assim como o barco que os discípulos estavam foi açoitado pelas águas, mas havia uma diferença, havia um diferencial, porque o barco onde Deus está, onde Jesus está, ele não afunda. Chega um momento em que o Senhor se lembra de nós para repreender toda a situação contrária. Eu quero te dizer uma coisa, eu não sei quanto tempo você está esperando Deus se levantar para resolver algo na sua vida, mas o tempo de Deus resolver algo na sua história está chegando. O tempo determinado por Deus para que ele cumpra uma linda promessa na sua vida é chegado. E ele diz para você assim, eu vou paralisar esse vento, eu vou paralisar essas ondas que estavam açoitando a sua embarcação. Quando Deus se lembra de Noé, a Bíblia nos diz que ele fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. Deus não deixou com que aquelas águas levassem a arca a pique, com que aquelas águas pudessem afundar a arca que Deus havia ordenado Noé a fazer. Deus está dizendo para você, eu estou visitando você e a sua casa com livramento. Declare comigo, eu recebo de Deus um livramento. Eu recebo de Deus um livramento. Deus não somente livrou a Noé, mas livrou a todos os animais, mas livrou a toda a sua casa. Jesus não somente livrou a um dos discípulos ou a sua própria vida, mas livrou a todos os discípulos, a todos que estavam naquela embarcação. E o que ele diz para você é, eu estou te livrando, eu estou fechando a tua sepultura, eu estou desfazendo os laços que o inimigo havia arquitetado, eu estou desfazendo os laços que o inimigo havia planejado. O nosso Deus é fiel, irmãos, o nosso Deus é poderoso e ele não permite, aleluia, que as águas venham ter êxito contra nós. Quando ele fala que você vai passar, que você já está aprovado, que você já está curado, que você já está liberto, você pode já agradecer. As águas podem até se levantar para tentar mostrar contrário, você pode ver os ventos soprando, você pode ver as adversidades chegando, mas se Deus lançou sobre ti uma palavra, ela vai acontecer, ela vai se cumprir, ela vai se concretizar na sua vida. Jesus se levanta, e a Bíblia diz que quando ele se levanta, ele repreende o vento e acalma a tempestade. E é isso que ele está fazendo na sua história.
E é isso que ele está fazendo na sua vida. Ele está repreendendo o vento e a tempestade. Eu não sei como é que você entrou aqui. Talvez uma tempestade se levantou na sua vida emocional. Talvez uma tempestade se levantou na sua vida espiritual. Talvez uma tempestade se levantou na sua saúde. Uma tempestade se levantou no seu casamento, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Deus me trouxe aqui para te dizer que está chegando o tempo dessa tempestade cessar. Porque Jesus está se levantando pela sua casa. Porque Deus está se lembrando de você. Lembre-se disso e guarde no seu coração. A arca de Noé não afundou. Apesar de tantas águas cobrirem a terra, a ponto da terra, aleluia, realmente, ter tudo destruído pelas águas, a vida de Noé foi poupada. A família de Noé foi poupada. Os animais que Deus havia designado para estarem dentro da arca foram poupados. Então você tem que entender que quem dá a última palavra na sua vida é Deus. É Deus quem te guarda, é Deus quem te livra, é Deus quem te protege. É Deus quem diz pra você que o livramento chega. É Deus quem diz pra você que essa situação não vai terminar assim. Eu sei que olhando humanamente falando, nós pensamos que a nossa embarcação vai a pique diante de algumas lutas. Nós pensamos que nós vamos perecer e vamos ficar envergonhados. Ou você pensa que Noé, quando viu tanto de água, como um ser humano, o coração dele não estremeceu, mas ele tinha sobre ele uma palavra. Então ele tinha que crer na palavra, porque ninguém, irmãos, é um ser humano perfeito, 100%, não. Todos nós temos medo, temos frustrações, todos nós temos realmente o medo de não conseguir vencer alguma luta. Isso é normal, mas o que vai, aleluia, fazer com que você vença a luta, fazer com que essa luta seja mais leve na sua vida, é você crer na palavra que o Senhor liberou sobre a sua história. É você crer naquilo que Deus falou sobre a sua vida. E foi isso, aleluia, glória ao nome de Jesus, que Noé fez. Noé confiou na palavra de Deus desde o início, quando o Senhor disse para ele, faça uma arca. Não tinha sinal de chuva, não tinha sinal de dilúvio, mas Noé estava ali obedecendo a ordem de Deus. Quando o projeto é grande, você tem que ter uma fé também convicta no Senhor. Quando Deus, aleluia, vai te confiar coisas grandes, Ele vai querer que você tenha mais fé, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Noé foi chamado para uma grande missão. Noé foi chamado, aleluia, para uma missão de salvar não somente a vida dele, mas de toda a sua casa e dos animais que Deus havia designado. Ninguém nessa terra foi salvo, somente Noé, a sua família e os animais que Deus designou. Então você vai observar que foi uma grande missão. E quanto maior é a missão, mais Deus vai requerer que você tenha fé nele. Mas Deus vai querer que você acredite nele. Foi isso que Noé fez. Você acha que em momentos na vida de Noé, em momentos que ele construía a arca, não veio sobre ele um desânimo? Ele era um ser humano, irmãos. Você pensa que não veio sobre ele uma angústia, uma incerteza, um medo de estar perdendo tempo? Quantas pessoas estão me ouvindo agora e pensam, será que eu não estou perdendo tempo? Será que eu não estou perdendo tempo servindo a Deus e achando que isso vai acontecer, mas isso não vai acontecer? E Deus está dizendo, por acaso eu sou homem para que minta e filho de homem para que me arrependa? Diz o Senhor. Acaso ele falaria e não confirmaria e não cumpriria? Declare comigo, Deus vai cumprir sim a promessa na minha vida. Deus vai cumprir sim a promessa na minha vida. É isso que você tem que colocar na sua mente, no seu coração. Porque todos nós passamos por momentos que nós temos medo, aflições. Você vai observar que os discípulos, eles externaram o seu medo. Eles colocaram para fora, eles falaram o seu medo. Eles perguntaram para Jesus, mestre, não te importa, não te importa, mestre, que pereçamos? E alguém aqui está assim, mestre, será que o Senhor não está se importando com as lutas que eu estou enfrentando, mestre? Jesus, você não está se importando com as adversidades que eu estou passando, não, pai? Será que o Senhor não está vendo que o barco está quase indo a pique? Será que o Senhor não está vendo que essa luta está parecendo que vai me sufocar, que vai me fazer sucumbir? E o Senhor está dizendo, não vai ficar sufocado, nem vai sucumbir. E nem o seu barco vai naufragar, porque eu estou me levantando. Em ambas as passagens que eu li, fala sobre uma intervenção divina diante de uma situação de adversidade. Porque você vai observar que o Senhor lembra de Noé e faz com que as águas comecem a minguar, a baixar. Então Deus começou a intervir naquela situação. Assim aconteceu também na situação dos discípulos. Jesus se levanta, repreende o vento e acalma a tempestade. Ou seja, em ambas situações houve uma intervenção divina. Então o Senhor está dizendo, não é você que vai fazer esse dilúvio passar. Mas daqui a pouco você vai olhar para um lado, olhar para o outro e dizer, meu Deus, passou. Eu não sei se você já passou por isso. Talvez Deus já lançou uma palavra sobre você em um momento de turbilhão. E ali você olhou e disse, meu Deus do céu, o Senhor até disse que já fez, mas eu estou olhando para o meu momento e não estou conseguindo acreditar na palavra, porque é tão impossível isso. Mas aí você fala assim, Senhor, mas mesmo que eu esteja fragilizado, eu vou acreditar.
Mesmo que eu esteja realmente com a fé, né, um pouco abalada, mas eu vou crer na sua palavra. E quando você vê, observe, tudo passou e você não sabe explicar o dia nem a hora. Quantas pessoas que Deus diz assim, ó, eu já te curei. Aí você continua sentindo sintomas. Aí você continua passando pela enfermidade, sentindo algumas coisas, ou até mesmo piora. E depois, quando você descansa no Senhor, você não sabe o dia nem a hora, mas você foi curado. Entendeu? Porque Deus, ele é assim, irmãos. A gente não sabe o dia nem a hora, mas ele chega no de repente e faz o milagre. Ele chega no de repente e acalma a tempestade. Aí nós não sabemos explicar como foi que a tempestade foi acalmada. A gente só sabe que ele chegou e acalmou. A gente só sabe que ele cumpriu a palavra. Muitas vezes, irmãos, as lutas não passam na nossa vida por falta de fé nossa. Não é porque Deus não quer fazer ou porque não é o tempo ainda. Às vezes é assim, mas nem sempre é assim. Às vezes é porque a gente não tem tanta fé. A gente começa a olhar para as adversidades. A gente começa a fazer como Pedro. Na outra passagem que Jesus vem caminhando por sobre as águas, não é essa não. É a outra que ele vem caminhando por sobre as águas. Você vai observar que Jesus não estava no barco nessa passagem. E ele vem caminhando por sobre as águas e Pedro fala, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. Ele já começa com dúvida, né? Se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. E Jesus diz, venha. Ele até anda sobre as águas, mas a Bíblia diz que quando ele começa a olhar para os ventos, quando ele começa a olhar para a situação adversa, ele começa a afundar, irmãos. E às vezes nós somos assim. O Senhor lança sobre nós uma palavra, aleluia, e nós ficamos ali duvidando, oscilando. Tanto que quando Jesus estende a mão para salvar Pedro, Pedro já estava sucumbindo. Pois é, já estava ali afundando. Aí Jesus estende a mão pela misericórdia, salva Pedro e pergunta para Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? E às vezes o Senhor nos pergunta isso também, por que você está duvidando? Por que sua fé está oscilando? Será que eu não tenho respaldo? Será que eu não tenho, aleluia, palavra? Será que eu não tenho dignidade diante dos teus olhos? Será que eu não sou digno da sua confiança? Aleluia. Porque quantas coisas o Senhor já fez por você? É você mesmo que está me ouvindo agora. Quantas portas o Senhor já abriu na sua vida? Quantos nãos você recebeu dos homens? Daqui a pouco Deus foi lá e providenciou. Quantas curas o Senhor já te entregou que você não precisou nem para médico e você daqui a pouco quando viu já estava curado? Quantas coisas o Senhor já fez? Você fez uma simples oração e o Senhor providenciou, o Senhor curou, o Senhor restaurou. Quantas coisas Deus já fez por você? Traga a lembrança, traga a memória, aquilo que te traz esperança. Então o Senhor lembra de Noé. O Senhor lembra, aleluia, para mudar a situação dele, para que as águas comecem a minguar. E se você tiver fé hoje, Deus está lembrando de você. Jesus também levantou, despertou, né? E repreendeu o vento e o mar. E a Bíblia diz que houve bonança. E eu quero te dizer uma coisa, Jesus está despertando na sua embarcação. Ambas situações, ambas passagens que eu acabei de ler para você, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostram o poder de Deus sobre todas as coisas. E mostram também que ele não colocou pessoas na situação que estava como os discípulos e como Noé para morrer. E Deus está dizendo para você, eu não coloquei você nessa situação para morrer. Eu não permiti alguns ventos na sua vida. Eu não permiti algumas coisas na sua história para que agora você morresse. Para que agora você ficasse envergonhada. Para que agora você fosse zombada, aleluia, pelos teus inimigos. Porque é isso que eles querem. Tem inimigos teus que estão esperando só um momento e só a hora para zombar de você mesmo. Mas Deus está dizendo para você, eu estou frustrando os planos dele, estou trazendo livramento para sua vida. Declare comigo, eu recebo do meu Deus um grande livramento. Eu recebo do meu Deus um grande livramento. Deus está livrando você. Não importa, pode dizer várias vezes que Deus está te livrando mesmo. Pode ser 10, 15, 20 vezes. Quantas vezes você quiser falar, pode falar aí. Porque Deus está livrando você. Aquilo que realmente você não tinha controle, porque Noé não tinha controle sobre o dilúvio. Porque Jesus, aleluia, era quem tinha o controle sobre a embarcação dos discípulos, mas os discípulos não tinham controle sobre o vento e o mar. Mas é a diferença, irmãos, a diferença naquele que está no barco conosco. A diferença no Deus Jacó. A diferença no nosso Pai, no nosso amigo, no nosso, aleluia, no nosso pastor. Porque ele nos guarda, porque ele nos livra, porque ele nos protege e ele sim tem autoridade sobre todas as coisas. Ele sim tem autoridade para repreender o vento e acalmar a tempestade. Ele tem um poder tremendo, extraordinário para fazer dilúvio passar e as águas minguarem. Porque Deus não deixou Noé, aleluia, perecer naquele dilúvio, nem ele, nem a sua família, nem os animais que com ele estavam. Jesus não deixou os discípulos morrerem, aleluia, no meio daquele vento.
E o Senhor manda eu te dizer, essa situação não é para você morrer. Essa situação não é para você ficar envergonhado, é somente para você colocar sua fé em ação. Comece a partir de hoje a colocar sua fé em ação, você não vai perder nada com isso. Porque a partir do momento que você coloca a sua fé em ação, milagre acontece. A partir do momento que você coloca a sua fé em ação, Deus faz o extraordinário acontecer na sua vida. E Ele diz para você, é tempo de você viver o extraordinário. É tempo de você viver o sobrenatural. É tempo das coisas grandes e firmes começarem a acontecer na sua história, mas você precisa crer. Você precisa colocar a sua fé em ação. A Bíblia diz que os discípulos ficaram maravilhados, dizendo que Deus é esse, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E é assim que você vai ficar diante das situações que o Senhor vai começar a fazer acontecer na sua vida, porque tem milagre chegando, tem descanso chegando, tem refrigério chegando, tá passando dilúvio, tá passando vento, e Deus vai trazer uma grande paz para sua vida. Talvez você tá ouvindo essa palavra agora em momento de turbilhão, mas daqui a pouco você vai lembrar dessa palavra e vai dizer, bem que o meu Deus disse que estava acalmando a tempestade. Tá tudo calmo para a glória de Deus. O Senhor visitou a minha casa, não sei o dia nem sei a hora, mas eu sei de uma coisa, Ele visitou e transformou toda a minha história. Se você crê nessa palavra, declare amém. Deus está visitando a sua história e vai acalmar essa tempestade, esse dilúvio que estava acontecendo. Declare comigo, Deus está acalmando todo dilúvio e toda tempestade na minha vida. Deus está acalmando todo dilúvio e toda tempestade na minha vida. Se você crê nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.